trabalhar com a psicologia analítica? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou falar sobre a minha abordagem dentro da psicologia, que é a minha ferramenta e o meu guia de trabalho também. Quem conhece um pouco de psicologia sabe que quem foi o pai da psicanálise foi o Freud. E na psicologia analítica, o grande fundador e o criador dessa teoria foi o Carl Gustav Jung. Para quem deseja então saber um pouco mais sobre a vida dele e as principais obras, os principais conceitos da sua teoria, então corre aqui no canal e confere então a playlist que eu tenho da jornada junguiana, onde eu faço então um apanhado geral sobre esse tema. Dentro dessa abordagem, a visão de homem é a totalidade, da totalidade do sujeito. O Jung acreditava então que nós temos o inconsciente pessoal, que faz parte então das nossas experiências, e o inconsciente coletivo, que seria então essa herança psíquica ancestral. Nessa visão, nós vivemos então em uma dualidade entre os opostos, que é aquele nosso lado aceito por nós, e também aquele outro lado que nós rejeitamos, seja pelo social, pelo familiar ou qualquer outra ordem. Nós vivemos então transitando entre um lado e o outro, entre um polo e o outro. Mas quando estamos muito unilateralizados, ou seja, vivendo apenas um lado da vida, aí tende a aparecer então aquilo que nós chamamos de sofrimento. E é esse o momento em que saímos então à procura de ajuda, porque nós não conseguimos mais, muitas vezes, entender sozinhos de onde veio, e para onde vai tanta angústia. Mas não é só isso. Muitos sintomas e adoecimentos, eles aparecem como se fosse caminho, como se fosse guia para uma mudança, Mas como assim, Não estou entendendo nada. O nosso inconsciente, ele quer se tornar consciente, e muitas vezes a forma de demonstrar isso é adoecendo, levando o ego, a adoecer. E neste caso, as doenças, o sofrimento, eles nos levam a tentar compreender o que o self ele quer de nós, como que o nosso verdadeiro eu, ele quer que a gente se comporta. A psicoterapia, nessa perspectiva, ela ajuda então o cliente, paciente, no processo de autoexplanação das verdades interior. Cada pessoa então vai passar pelo seu processo de maneira única e singular, por isso não existe aí um tempo ou uma receita universal. Como ferramenta para ajudar a decifrar então essa jornada, nós temos então a análise dos sonhos. Aqui normalmente nós pedimos para o paciente anotar os sonhos, para juntos então a gente ir descobrindo essas possibilidades, de símbolos, que fazem parte desse sonho. O diálogo, ele é outra ferramenta, mas essa conversa ela é diferente, pois é um momento então onde o paciente ele se escuta. A conversa é com a sua própria sombra, com seus complexos, Isso produz então insights, a partir desse diálogo. Também utilizamos a arte-terapia como forma de expressão criativa, afinal criar é uma grande redenção do sofrimento. Então, dentro da arte, existe então a escrita criativa, a pintura, a argila, recortes, a teatralização, a construção de livros de memória, o desenho dos sonhos, pintura dos sonhos. E para aqueles mais racionais, tem livros, anotações, questionamentos que impulsionam essas pessoas a quebrar um pouco a resistência. Outra ferramenta utilizada e muito poderosa é a imaginação ativa. Em geral, a psicoterapia ela é um processo que ajuda a pessoa a suportar o seu sofrimento, porque nós acreditamos que a transformação ela só é possível na dor. Os processos criativos eles nascem então das forças entre esses opostos. Então, qualquer forma da gente tentar se livrar desse sofrimento acaba sendo então estratégias que fortalecem o mecanismo de defesa do ego, impedindo então essa transformação. Então, uma transformação, um processo de individuação, ele só é possível quando nós renunciamos a aspectos da nossa vida exterior para dar lugar aí para a nossa vida interior, uma parte do self que quer se fazer presente e consciente. Então, nem sempre as pessoas estão preparadas para essa renúncia. Por isso eu te pergunto, em uma tomada de decisão, o que mais pesa na sua vida? Se for o trabalho, se for o marido, se for a esposa, se for os filhos, os amigos, os pais, enfim.
né? Então você não está preparado para essa decisão. Se você quer saber mais, então mande aqui nos comentários e um grande abraço no seu coração.